a constituição atual do homem e o método do seu desenvolvimento, segundo Max Heindel. A busca pelo autoconhecimento sempre acompanhou a humanidade ao longo de sua história. Filósofos, religiosos e cientistas buscaram compreender o ser humano, sua natureza e seu destino. Dentro dessa tradição de investigação espiritual, destaca-se o trabalho de Heindel, fundador da Fraternidade Rosa Cruz, que, no início do século XX, sistematizou uma visão profunda sobre a constituição oculta do homem e o método apropriado para seu desenvolvimento espiritual consciente. Suas ideias estão reunidas principalmente na obra Conceito Rosa Cruz do Cosmos, considerada a espinha dorsal do ensino Rosa Cruz. A tríade humana: espírito, alma e corpo. Para Max Heindel, o ser humano é uma entidade espiritual em evolução. Ele parte da ideia de que o homem não é apenas corpo físico, mas composto por uma complexa estrutura que envolve aspectos materiais, emocionais, mentais e espirituais. A constituição do homem, segundo Heindel, pode ser compreendida em 3 níveis principais. A. Espírito. O espírito é a verdadeira essência do ser humano, aquilo que sobrevive à morte e continua sua jornada evolutiva. Está dividido em 3 aspectos. Espírito divino, correspondente ao Pai, é a fonte mais elevada do ser. Espírito de vida, relacionado ao Filho, expressa o amor e a vida. Espírito humano, vinculado ao Espírito Santo, representa a vontade e a mente superior. Esses 3 aspectos espirituais refletem a trindade divina dentro do homem e formam o Eu verdadeiro, que utiliza os veículos inferiores para agir no mundo. B. Alma. É o produto da interação entre o espírito e os corpos inferiores. Ela se forma gradualmente à medida que o ser humano evolui e começa a dominar seus corpos. Alma emocional, desenvolvida através do controle do corpo de desejos. Alma intelectual, formada pelo uso construtivo da mente. Alma consciente, a síntese das experiências que o espírito assimila por meio do corpo físico. A alma é o meio pelo qual o espírito adquire consciência de si e do universo. C. Corpos, veículos. Max Heindel descreve que o homem utiliza 4 corpos ou veículos para atuar nos diferentes mundos. Corpo físico, veículo para o mundo físico denso e tangível. Corpo vital, composto de éter, responsável pela vitalidade, crescimento e reprodução. Corpo de desejos, feito de substância emocional, permite sentir emoções, desejos e paixões. Mente, ou corpo mental, veículo do pensamento que possibilita raciocínio e discernimento. Esses veículos são utilizados pelo espírito para adquirir experiências nos diferentes planos da existência. 2. Os mundos invisíveis. Max Heindel afirma que o mundo físico é apenas uma fração da realidade. Ele descreve 7 mundos interpenetrados, dos quais apenas o físico é percebido pelos sentidos comuns. Os outros mundos invisíveis são acessíveis à visão espiritual desenvolvida. Mundo físico, dividido em 3 subníveis: sólido, líquido e gasoso. Mundo etérico, parte inferior do mundo físico, onde age o corpo vital. Mundo do desejo, feito de substância emocional, permite sentir emoções, desejos e paixões. Mundo do pensamento, dividido em região concreta e abstrata. Mundo do espírito divino. Mundo do espírito humano. Cada mundo está relacionado com um dos veículos do homem, e a evolução espiritual consiste em tornar-se cada vez mais consciente nos mundos superiores. 3. A evolução do homem, de mônada a espírito autoconsciente. Max Heindel ensina que o homem é uma mônada divina em evolução. Ele começou sua jornada como centelha divina, inconsciente, e percorre um longo caminho evolutivo até tornar-se um espírito plenamente consciente e criador.
O desenvolvimento humano ocorre ao longo de 7 grandes períodos de evolução, em que o espírito utiliza diferentes corpos e aprende a dominá-los. Período de Saturno, período solar, período lunar, período terrestre, em que estamos atualmente, período de Júpiter, período de Vênus, período de Vulcano. Durante cada período, o espírito adquire e aperfeiçoa veículos distintos. No atual período terrestre, o homem está desenvolvendo a autoconsciência e a razão. 4. O método de desenvolvimento espiritual. O método proposto por Max Heindel não é místico no sentido passivo, mas profundamente ocultista cristão, no qual o homem deve assumir responsabilidade ativa por sua própria evolução. Esse desenvolvimento segue 3 princípios fundamentais. A. Serviço amoroso ao próximo. Para Heindel, a maneira mais eficaz de acelerar o desenvolvimento espiritual é por meio do serviço desinteressado. Ao ajudar os outros com amor, o homem ativa suas forças espirituais internas, desenvolve a alma e contribui para o progresso coletivo. Este princípio está alinhado com o mandamento cristão do amor. A evolução espiritual não é um caminho egoísta, mas solidário. B. Purificação dos corpos. Outro pilar é a purificação e domínio dos corpos inferiores. Isso envolve alimentação pura, vegetariana de preferência, castidade e equilíbrio emocional, pensamentos elevados e controle da mente. Essas práticas tornam os veículos mais sensíveis às influências espirituais e permitem ao espírito maior controle e expressão. C. Meditação e exercícios ocultistas. Max Heindel oferece métodos específicos de desenvolvimento chamados de exercícios Rosa Cruz. Exercício da retrospecção, praticado antes de dormir, consiste em rever os acontecimentos do dia de trás para frente, identificando acertos e erros. Isso ajuda na assimilação espiritual e na transmutação do karma. Exercício da concentração matinal. Praticado ao acordar, consiste em focar a mente em ideais elevados e fortalecer a ligação com o eu superior. Esses exercícios fortalecem a alma consciente e preparam o discípulo para o desenvolvimento da visão espiritual. 5. A iniciação Rosa Cruz. O método de Max Heindel inclui também a preparação para a iniciação, que é a entrada consciente nos mundos invisíveis. A iniciação, segundo ele, não é um ritual externo, mas uma mudança interior real e gradual. O candidato à iniciação deve purificar seus veículos, estar comprometido com o serviço à humanidade, ser firme na disciplina moral e espiritual. Através do treinamento contínuo e da ajuda dos irmãos maiores da Fraternidade Rosa Cruz, o discípulo pode desenvolver seus sentidos internos, adquirir clarividência consciente e atuar como cooperador do plano divino. 6. O ideal Rosa Cruz, tornar-se um Cristo interno. A meta da evolução é o pleno desenvolvimento do Cristo interno em cada ser humano. Cristo é visto como o espírito planetário da Terra, o exemplo supremo de amor, sacrifício e compaixão. O homem deve aprender a imitar Cristo em seus pensamentos, sentimentos e ações. Isso não implica submissão cega, mas uma consciência ativa e criadora, capaz de transformar o mundo com base no amor e sabedoria espirituais. A filosofia Rosa Cruz mostra que cada ser humano é um Cristo em potencial e que sua missão é realizar essa verdade por meio de uma vida dedicada ao bem, ao conhecimento e ao serviço. A obra de Max Heindel oferece uma visão grandiosa e profundamente espiritual do ser humano. Ele não é visto como uma criatura limitada ao corpo físico e à existência material, mas como um ser divino em processo de evolução, dotado de múltiplos corpos e vivendo em um universo multidimensional. A constituição oculta do homem revela que há muito mais além da aparência física, e o método de desenvolvimento Rosa Cruz mostra que, através do amor, do autodomínio e da dedicação espiritual, o ser humano pode acelerar sua evolução e participar conscientemente da obra divina. Esse caminho não é fácil nem rápido, mas profundamente recompensador.
Cada ato de bondade, cada esforço de superação pessoal, cada pensamento elevado é um passo em direção à manifestação plena do Espírito dentro de nós. Max Heindel nos convida com clareza e devoção a assumir nosso papel como construtores conscientes de nossa própria divindade, integrando em nós o espírito, a alma e o corpo.